Olá, acadêmicos! Olá, acadêmicas! Hoje estamos gravando diretamente aqui da PUC do Rio Grande do Sul com o professor Fogaça, coordenador do curso de Ciências Aeronáuticas aqui da PUC. Ele nos convidou para vir conhecer essa sala maravilhosa aqui na PUC, que é a sala de grupo focal. Professor Fogaça, muito obrigada por nos convidar para estar aqui na PUC, mostrando essa sala aqui para os alunos. Conta um pouquinho como é que os alunos de TCC, das Ciências Aeronáuticas, podem usar essa sala na disciplina de método para fazer o TCC no curso de Ciências Aeronáuticas. Show de bola. Então, obrigado pela oportunidade também de participar aqui. Amália, muito bem-vinda. E, bom, enfim, grupo focal é uma das técnicas que a gente usa quando está explorando diferentes habilidades ali, né, de diferentes especialistas. Então, muitos dos TCCs aqui dos alunos acabam envolvendo explorar diferentes habilidades ou especialidades do campo de aviação, como, por exemplo, colocar numa mesma sala um responsável por escala, um responsável por aeroportos, um responsável pela própria aeronave, os pilotos, né? Para que eles façam esse arranjo das ideias e a gente consiga perceber as interações e as demandas de cada um, né? Essas metas muitas vezes conflitantes ali que têm que ser reconciliadas dentro da pesquisa. Então, é um espaço bem legal. A gente consegue separar os entrevistados dos entrevistadores, deixar eles à vontade, ou não, ou participar mais, depois fazer uma transcrição, né? Então, são várias oportunidades, aqui o espaço é bem dimensionado para isso. Essa sala aqui, ela é uma sala específica para a aplicação desse tipo de pesquisa, né? Desse tipo de coleta de dados que o professor Fogaça estava falando, que são os grupos focais. Eu acho que é legal que ele comentou ali, é bom destacar que as pessoas muitas vezes confundem o grupo focal como uma simples entrevista coletiva, quando não é, foi o que você falou. O legal, a oportunidade do grupo focal é exatamente colocar pessoas ou de diferentes cargos ou de diferentes visões para confrontar, apesar de eu não gostar muito de usar essa palavra, que parece que as pessoas vão brigar, mas não é esse o objetivo, mas sim confrontar diferentes perspectivas sobre o mesmo fenômeno, porque elas podem, então, nessa mesa aqui, conversar sobre o assunto que está sendo abordado na pesquisa. A ideia do grupo focal é que o pesquisador, então, possa conduzir essa conversa, de preferência um pesquisador um pouquinho mais experiente, né? Porque senão pode dar ali algum tipo de conflito. E esse pesquisador, então, ele vai conduzir essa conversa com os participantes do grupo focal nessa sala. E tem uma outra sala aqui do lado, que é onde, então, outros pesquisadores podem ficar observando essa dinâmica, fazendo comentários, fazendo anotações, enquanto o grupo focal está sendo conduzido aqui. Quanto a TCC, a gente sempre tem que validar bem o roteiro e como fazer com os alunos. Normalmente é a primeira vez de todo mundo, às vezes no mestrado também né? A gente aprende a fazer fazendo, mas enfim. É bem importante essa validação e acompanhamento do orientador, né? Ou de outro pesquisador junto, para a gente aproveitar bem o tempo. Normalmente são especialistas que a gente coloca aqui, a agenda já é complicada. E também para as perguntas fazerem sentido, fazerem essa amarração, né, das diferentes pontos que a gente precisa reconciliar aí no final da aplicação do método. Legal, bem comentado isso, que realmente se a gente faz um roteiro de grupo focal, de repente com perguntas muito individualizadas, a conversa fica cada um respondendo o seu e não há essa interação que é cada um no seu quadrado. Exato, que é justamente fazer esse match aí. Exato, que é o mais interessante do grupo focal. Eu acho que é também legal falar da dificuldade que é transcrever o grupo focal, apesar da gente ter hoje ferramentas que usam inteligência artificial para transcrever, porque quando a gente está falando de grupo focal, a gente está falando de, no mínimo, às vezes 4, 5 participantes, tem grupos focais maiores, chegam até 10, 12 participantes. Então, para poder separar a voz de cada pessoa, uma das sugestões que a gente dá é fazer algumas pequenas fichas com números e distribuir para os participantes, para que cada participante, quando for falar, possa dizer, ó, meu número é 1, e aí fazer a sua resposta. Claro, fica um pouco mais pausado, mas eu acho que também é interessante na condução do grupo focal, porque uma outra coisa que acontece muito é a sobreposição de vozes, né? As pessoas acabam se empolgando na discussão e aí uma pessoa acaba interrompendo a outra e isso, acho que é importante também enfatizar que acaba até impactando nas respostas, porque às vezes eu estou pensando numa resposta, a pessoa me interrompe, aí eu já pensei em uma outra coisa e aí se corta aquele dado que estava sendo
coletado de alguma forma, né? Então, acho que essa questão das fichinhas ajuda bastante. Claro, também estava comentando antes da gente entrar no ar aqui, tem a câmera ali também de suporte técnico, né? Em algumas situações pode ser filmada, a dinâmica exatamente para ajudar a identificar quem está falando o quê, porque a parte de transcrição é um pouquinho mais complicada. E assim, a filmagem ajuda especialmente se a gente for trabalhar em equipe, o que é altamente recomendado, porque o trabalho é grande de transcrição. Porque quem não estava lá, ou quem não lembra, às vezes ficou para uma outra etapa a transcrição, né? Pode rever a gravação e ver quem é que falou o que naquele momento, então ajuda bastante. A gente está entrando numa época de inteligência artificial, então tudo é muito automatizado, né? Mas a revisão, quando tem muitas pessoas falando, dá mais trabalho. Então, isso importa. É verdade. E assim, fazendo um fechamento, você falou de aplicações do Grupo Focal e eu queria falar, já aproveitando que eu estou aqui, né, com o professor Fogaça, amigo de longa data, né, foi meu veterano ali no doutorado, no mestrado aqui no programa de pós-graduação em administração da PUC, eu queria conversar um pouquinho mais sobre essa questão de trazer pesquisas que lidam com seres humanos para ciências aeronáuticas, que aparentemente parece ser uma área extremamente técnica, né? Como que você vê essa abertura dessa área de pesquisa ou dessa aplicação de método dentro de uma área extremamente técnica que vem da engenharia? Como que está sendo isso dentro da área da pesquisa, já que é doutor nessa área? Não, é um ponto bem bacana. Então, a Ciências Aeronáuticas, ela acaba sendo... É um curso, no nosso formato aqui na PUC, né? É um curso de pilotagem. Então, a gente forma pessoas profissionais para serem pilotos de grandes aeronaves nacional e internacionalmente. Embora eles possam trabalhar com campos menores, eles normalmente vão para as empresas grandes. E é um campo extremamente sociotécnico. A gente trabalha na formação a junção das habilidades humanas para resolver o que não é algoritmizável, para resolver o que a automação não faz, com esses artefatos das aeronaves, os programas de computador, não só dentro das aeronaves, mas também na empresa, de escala, de previsão do tempo e tudo mais e tal, para realizar essas missões, esses voos incríveis aí ao redor do globo. Então, tem toda uma reconciliação de entender o que a máquina faz, mas também de empoderar, né, os operadores, sejam eles pilotos, controladores, engenheiros, tudo mais e tal, com entendimento disso tudo, não só da máquina, mas das limitações humanas e de como é que a gente consegue crescer isso, para fazer isso acontecer. Então, é fundamental, uma grande parte das pesquisas que eu oriento, pelo menos, o que a gente tem feito no curso, né, transcender só a parte mecânica, só a parte de engenharia, mas também pegar essa parte social das atividades, né? Então é bem voltado para isso, porque a tecnologia está lá, ela consegue nos atender em grande parte das demandas das operações aéreas, mas a gente ainda tem pilotos porque a máquina não resolve tudo sozinho. Então a gente tem muitas condições de operação degradada, onde alguma pane acontece ou algum sistema não está funcionando adequadamente, o piloto está lá para resolver, às vezes com suporte de terra ou não. Né? E entender, às vezes, esses não ditos, entender essas relações do homem com a máquina e do uso da expertise, dos repertórios, né, que muitas vezes não estão nos livros, são de anos de experiência, é fundamental para a pesquisa no curso. Professor Fogaça, Lucas, muito obrigada, então, por ter nos recebido aqui na PUC, para a gente conhecer um pouquinho como é que funciona, então, esse laboratório, né, de coleta de dados de grupos focais, saber um pouquinho também como é que é o curso de graduação das Ciências Aeronáuticas. E se você não é inscrito no nosso canal ainda, já clica aqui embaixo, se inscreve, já marca a sinetinha para poder receber notificações de quando tem vídeo novo por aqui ou de quando a gente está ao vivo. E aproveita e dá uma olhadinha na descrição desse vídeo, a gente sempre deixa alguns links que podem te ajudar na tua pesquisa. E a gente se encontra então em um próximo vídeo. Até!